Você mesmo, está pensando em comprar um imóvel ou vender o seu imóvel e investir em fundos imobiliários? Nesse vídeo eu vou explicar o que são fundos imobiliários e vou apresentar uma comparação entre fundos imobiliários e imóveis. São 5 fatos que podem afetar o seu investimento. Então, let's rock! Antes de mais nada, gostaria de te convidar a fazer parte do clube. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, pois eu te prometo muito conteúdo de qualidade. Bom, eu vou iniciar compartilhando minha experiência. Eu tenho uma casa que venho alugando nos últimos 3 meses, mas sempre que eu tenho um problema com o imóvel, ou seja, tendo que consertar algo, ou um inquilino que não consegue mais pagar o aluguel, ou simplesmente a casa está vazia, eu fico me perguntando, por que eu não vendo o meu imóvel e invisto em fundos imobiliários? Eu fiz uma comparação, são 5 os motivos que eu escolhi. Fica até o final para saber, porque primeiro nós precisamos falar sobre fundos imobiliários. Afinal, o que são FIIs, como é chamado? Como funciona? Como eu invisto em fundos imobiliários? Um fundo de investimentos é a forma pela qual diversos investidores conseguem investir em um imóvel ou imóveis. E esses imóveis são gerenciados por um gestor profissional, com uma estratégia pré-definida, a troco de uma taxa de administração. Os fundos se dividem em cotas, que representam parcelas do seu patrimônio. E existem 3 formas de receber rendimentos com fundos imobiliários. A primeira delas é dividendos. Dividendos são os aluguéis recebidos dos imóveis e repassados para seus investidores. Os fundos são obrigados a repassar 95% após as taxas de administração. Também podemos obter rendimentos com a valorização das cotas. Isso ocorre quando os imóveis são valorizados ou pela valorização dos imóveis ou pela demanda do mercado de compra e venda das cotas. Por fim, pela dissolução do fundo. Menos comum de acontecer é quando o gestor vende um dos imóveis do fundo e divide o valor da venda entre os cotistas. Existem diferentes tipos de fundos imobiliários, cada um com um tipo de estratégia e com diferentes níveis de risco. Nós temos os fundos de tijolos, que são fundos que investem em imóveis físicos, como edifícios empresariais, galpões logísticos, shoppings, hospitais, entre outros. Nós temos os fundos de fundos, que investem em cotas de outros fundos imobiliários e tem como a principal característica a diversificação. Nós temos os fundos de desenvolvimento, que investem em projetos imobiliários em estágios iniciais para obter o lucro com a venda ou com o arrendamento dos imóveis desenvolvidos. E também temos fundos de recebíveis imobiliários, que são fundos que investem em títulos do mercado imobiliário, um empréstimo que precisa ser devolvido com juros. As cotas de um fundo imobiliário são negociadas na bolsa de valores. Você precisa ter um registro com uma corretora. E assim que você comprou uma cota, já tem direito a receber os dividendos, que é proporcional à quantidade de cotas que você possui. Agora que você já sabe o que são fundos imobiliários, vamos às comparações. A primeira delas é simplicidade. Você compra e vende suas cotas sem se preocupar com as burocracias que é comprar um imóvel. Através do home broker da sua corretora, você está habilitado a negociar suas cotas de qualquer lugar, desde que tenha acesso à internet. O home broker é o principal meio de acesso à bolsa de valores. Através dele, você está habilitado a comprar ativos como ações de qualquer lugar do mundo. Já diferentemente de um imóvel que você precisa se preocupar com certidões, escrituras, reformas. Também é importante ressaltar que com apenas R$10 você já pode investir em fundos imobiliários. Em um imóvel, ou você precisa ter todo o dinheiro, ou pelo menos 20% caso você queira financiar. Mas cuidado com o financiamento, principalmente se você está pensando em investir para alugar. Eu, por exemplo, eu recebo um aluguel de R$990 por mês, depois das taxas da imobiliária. Isso dá mais ou menos um retorno de 0,33% ao mês, ou seja, 3,96% ao ano. Não adianta eu ter um retorno de 3,96% ao ano, sendo que o financiamento vai ser 8%. Para um imóvel físico, para investimento, muitas vezes é recomendado que você seja um expert no assunto. E principalmente que tenha tempo para estudar todos os detalhes do investimento, como localização e valorização do imóvel. Então, aqui, ponto para os fundos imobiliários. Segunda categoria, diversificação. Nos FIIs, com aplicações de baixo valor, você já tem acesso a uma diversificação muito boa. Você pode diversificar seus investimentos comprando fundos de diferentes setores imobiliários, como shoppings, escritórios, galpões, mas nunca invista tudo em apenas um setor.
Diversifique. Já diferente de um imóvel, você não consegue dividir e vender apenas parte dele. Você não consegue vender só a sala, só a cozinha, só o banheiro. Para diversificar investindo em imóveis, você precisa ter mais de um, como um imóvel no centro da cidade, um no interior e um na praia. Ou você pode diversificar em setores diferentes, como tendo uma sala comercial, um residencial e até mesmo um galpão. Mas será que vale a pena colocar todo o seu dinheiro em apenas um investimento? Então aqui mais uma vez, ponto para os FIIs. Terceira categoria, risco. Em um bom fundo imobiliário, o investimento é feito em grandes empreendimentos, buscando a diversificação dos inquilinos e assim diminuindo a oscilação dos pagamentos de dividendos, ou pagamentos dos aluguéis. Já em um imóvel, o proprietário fica mais exposto ao risco. E aqui é tudo ou nada. Ou o imóvel está alugado e você está recebendo os aluguéis, ou ele não está alocado e além de não receber os aluguéis, você ainda tem que arcar com os custos como IPTU, taxas, entre outros. Ok, você pode falar que também existe o risco da desvalorização das cotas de um fundo imobiliário. Afinal, estamos falando de renda variável, mas eu preciso te lembrar que apesar de não termos um gráfico como o índice FIX, o índice dos FIIs listado na bolsa, organizado pela B3, seu imóvel também pode variar de valor. E tem outro, uma coisa é quanto é avaliado o imóvel, outra coisa é vender neste valor. Eu, por exemplo, antes de alugar, eu tentei vender o meu imóvel, mas nunca recebi uma proposta que me interessava. Não adianta, o mercado é feito de oferta e demanda. Sem comprador, não existe vendedor. E sim, sua casa também é variável. Então, mais uma para a conta dos fundos imobiliários. Quarta categoria, rentabilidade. É conhecido no mercado imobiliário que o valor justo de um aluguel é entre 0,5% e 1% do valor do imóvel. Mas veja bem o meu caso. Se eu aplicar o mínimo, 0,5% em cima do valor do imóvel, 300, o valor justo de um aluguel seria R$ 1.500. Tirando as taxas da imobiliária 10%, me sobraria R$ 1.350, ou seja, um retorno de 0,45% ao mês, 5,4% ao ano. Mas conforme eu comentei anteriormente, o mercado é feito de oferta e demanda. Eu não consigo encontrar alguém que queira pagar esse valor de aluguel, e aonde que eu tenho imóvel, o valor que eu consigo alugar é de R$ 1.100 ao mês, então o meu retorno é de 0,33% ao mês, 3,96% ao ano. Mas agora vamos simular o investimento em um fundo imobiliário. Deixa eu trocar minha tela aqui. Nós vamos simular o investimento no fundo MXRF11. O último dividendo desse fundo foi de 0,7%. Na data de gravação desse vídeo, o preço da cota é de R$ 9,99. Vamos imaginar que eu vou investir todo o valor do meu imóvel nesse fundo. Mas, por favor, isso é só um exemplo. Nunca invista todo o seu patrimônio em um só lugar. Diversifique. Pois bem, R$300 mil em cotas do fundo MXRF11 são aproximadamente 30.030 cotas, com dividendo de 7 centavos por cota. Meu rendimento mensal é de 2.102,10 centavos. Agora vamos ver aqui comparando com o aluguel do meu imóvel. Casa a preço justo, R$ 1.500, dividendo, taxas, tirando as taxas, R$ 1.350, o meu dividendo real é de 0,45%, 12 meses, 5,4%. Agora a grande realidade, né? Eu consigo alugar o imóvel por R$ 1.100, tirando as taxas, R$ 990. Meu dividendo real é de 0,33% ao mês, em 12 meses representa 3,96%. Investindo no fundo MXRF11, o valor do meu imóvel, 30.030 cotas, dá 2.102,10, um dividendo real de 0,70%, 8,40% ao ano. Ainda vale mais a pena investir em fundos imobiliários. Agora vamos para a quinta categoria, liquidez. A liquidez é a capacidade de conversão de um bem em dinheiro. Ou seja, o tempo que você leva para vender algo que você possui e receber o dinheiro em mãos. Quando eu tentei vender o meu imóvel, foram 3 meses recebendo propostas que não faziam sentido nenhum. Por isso que eu resolvi alugar. Nem sempre é fácil vender um imóvel. Já em fundos imobiliários, eu posso vender as minhas cotas ou parte das minhas cotas e receber o dinheiro em até 3 dias úteis. E eu não preciso estar disponível para ir em cartório e toda aquela burocracia que é vender um imóvel. Então não tem mais papo. Mais uma para a conta dos fundos imobiliários. E se você chegou até aqui, provavelmente
provavelmente já sabe qual é a minha decisão. Meu inquilino está saindo no final desse mês e eu já estou com a casa à venda. Vamos ver quanto tempo vai levar para eu conseguir vender. Revendo nossa comparação aqui, foi uma lavada, seja em simplicidade, diversificação, risco ou rentabilidade, os fundos imobiliários ganhou todas. Eu realmente espero que você tenha gostado desse vídeo, não esqueça de deixar seu like e nos vemos na próxima!